pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, bem-vindos a mais uma aula. Espero que vocês estejam ótimos, que vocês tenham acordado bem dispostos. Pessoal, nós vamos iniciar hoje o capítulo 6 do livro didático. Nós vamos, antes de começar a aula, eu gostaria de pedir a vocês que façam leitura dessas páginas. Nós vamos estudar o livro da página 41 até a página 46, somente as questões 1, 2 e 3 da página 46, tá? O final da página nós vamos estudar em outra aula. Gostaria de pedir, por favor, que se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, não hesitem em me procurar, procurem. O horário de aula é justamente para isso, para vocês estarem tirando as dúvidas, para vocês estarem procurando, tá? Façam as reclamações, pessoal, durante o período de aula. Procurem o professor de vocês para estar tirando dúvidas. Eu estou disponível para tirar qualquer dúvida de vocês e para ajudar também nas atividades, ok? Vamos lá. Nós estivemos falando no capítulo anterior a respeito da exploração dos recursos naturais. E agora nós vamos falar sobre os impactos socioambientais na Ásia, Europa e Oceania. Do capítulo anterior para esse, nós já tínhamos deixado assim uma abertura, né, sobre essa possível discussão, porque nós já falamos, né, sobre a possibilidade, né, de acidentes aí nas usinas nucleares, sobre as controvérsias das minas de carvão e assim sucessivamente. E agora nós vamos falar sobre os acidentes que ocorreram, né, durante o período da história, né, e vem ocorrendo. Então nós vamos, como todos os nossos capítulos, nós temos aí uma imagem de abertura. E vamos abrir justamente sobre um acidente em uma usina nuclear, né? Essa imagem corresponde aí ao prédio onde ficava o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, né? Na antiga União Soviética, que hoje é a Ucrânia, que explodiu em 1986, lançando uma nuvem radioativa que atingiu 1/3 da Europa, que ocasionou diversos problemas, né? Caso vocês não saibam como se encontra Chernobyl atualmente, aconselho que vocês pesquisem, né, pessoal? Se tornou um local assim bem desértico, onde a vegetação é assim extremamente estranha. Vocês podem pesquisar e observar como está o aspecto, né, da área de Chernobyl, bem assim esquisito. O entorno de onde era a usina é bem assim estranho mesmo. Aconselho que vocês pesquisem, é uma curiosidade mesmo que vocês com certeza devem ter e seria legal para vocês pesquisarem. Desde o início da corrida nuclear havia uma sensação de insegurança que ficou explícita com o acidente da usina nuclear de Chernobyl na Ucrânia, antiga União Soviética. Você tem conhecimento sobre outros acidentes nucleares e onde ocorreram? Mencione 2 exemplos e o ano do acontecimento. Então essa questãozinha é para que vocês respondam, né? Se vocês não souberem a respeito desses acidentes nucleares, aconselho que vocês pesquisem aí na internet, né, acerca de acidentes nucleares, que vocês vão encontrar uma infinidade deles. Vocês vão pesquisar a fundo a respeito de 2 e vão responder a questão, beleza? Vamos pular lá para a página 42, onde nós vamos falar sobre os impactos socioambientais na Ásia e Europa. Vamos abrir aí a discussão sobre o acidente nuclear de Chernobyl. O maior desastre nuclear da Europa foi um marco na luta pela conscientização acerca dos impactos causados pelas atividades humanas sobre o ambiente global. A partir dessa tragédia, a compreensão sobre os problemas ambientais ganhou impulso, em especial no que diz respeito à utilização de fontes mais seguras de energia. Por quê? Porque a utilização de fontes, né, radioativas, ela não é uma fonte segura. Então, ocorre aí o risco de uma série de problemas, né, de contaminação. Ocorre aí o risco de ter explosões. Então, ocorrer aí essa série de problemas e colocar em risco a vida de muitas pessoas, né, como ocorreu aí com diversas, tanto em Chernobyl como outras localidades também que ocorreram explosões nucleares, como vocês vão estar tendo contato quando vocês fizerem a pesquisa. Também cresceram em todo o planeta os questionamentos por parte da sociedade civil
quanto à transparência e responsabilidade de suas autoridades e lideranças políticas na construção de grandes obras com riscos sociais e ambientais. Por quê, pessoal? Porque a sociedade que é em massa grandemente afetada quando ocorre um acidente de uma magnitude como o acidente nessa usina de Chernobyl, geralmente não sabe o que está acontecendo dentro de uma usina como essa. Então, o povo, a sociedade civil, passou a pedir transparência, né, das autoridades, né, competentes responsáveis por essas usinas, por esse tipo de obras, né? Eles passaram a pedir uma transparência, eles querem saber o que é que de fato está acontecendo dentro desses ambientes. Geralmente, tudo que ocorria dentro desses ambientes que são considerados altamente perigosos para a sociedade, era tudo por debaixo do pano, né? O que aconteceu em Chernobyl e em outras também usinas nucleares. Então, a sociedade civil, por conta dessa série de acidentes, passou a pedir aí uma transparência, né, das autoridades cabíveis, certo? E nós também temos outra questão também, que é o desaparecimento do Mar Aral. Como vocês podem ver, ele se encontra aí entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, duas antigas repúblicas soviéticas independentes desde 1991, né? Apesar da denominação, trata-se de um lago de águas salgadas, né? Que há algumas décadas cobria a área de 66 mil quilômetros quadrados aproximadamente. Suas águas, entretanto, recuaram dramaticamente a partir da década de 1960, quando projetos mal planejados de irrigação passaram a ser implementados no lago e nos cursos dos dois rios que desaguam nele, o Sirdarya e o Amudarya. Então, vocês podem observar que esses dois impactos ambientais que nós estamos observando aqui são consequências das atitudes antrópicas. É o homem que está entrando em contato com a natureza, está tomando atitudes, né, está agindo de forma errada, o que está fazendo com que ocorra esses impactos, está afetando a sociedade em si. Então, vocês vão observar aqui nessa reportagem a seguir, que vocês vão utilizar aí na página 43, essa reportagem, para responder aí as questões 1, 2 e 3 da página 43, vocês vão observar a importância do Mar Aral. E vocês vão ver o quanto a sociedade que está em volta vai perder, né, com a redução ou a perda total aí das águas desse lago. Vocês vão observar isso daí. E vocês vão ver o quanto que a ação antrópica ela precisa ser revista em relação a essa questão aí dos impactos socioambientais, ok? Depois, na página 44, nós temos que também observar a extração dos recursos, né, no Ártico. O avanço das mudanças climáticas nas últimas décadas tem produzido transformações nos ambientes polares, particularmente no Polo Norte. Isso porque a região ártica, ao contrário da sua contraparte no sul, o continente antártico, não tem os recursos naturais protegidos por meio de tratados internacionais. Considerando-se os períodos de invernos, quando ocorre a expansão da banquisa, a cobertura de gelo atingiu seu menor tamanho já registrado em 2017. E segundo algumas estimativas, por volta do ano de 2030, o Oceano Ártico pode ficar em grande parte livre de gelo durante o verão. Vocês vão observar aqui do lado que as banquisas são as calotas de gelo, que geralmente se expandem aí no inverno. E em 2017 ela foi registrada em tamanho menor. E em 2030 pode ter aí um degelo praticamente, né, todo. O que nós vamos ter? Nós vamos ter algumas vantagens e também controvérsias. Por quê? Porque, como vocês sabem, o Ártico, nós temos uma grande concentração aí dos combustíveis fósseis, né, como o petróleo. E à medida que pode haver aí o descongelamento dessas geleiras, nós podemos ter o vazamento de óleo. E nós também temos uma vantagem que seria que à medida que vai descongelar este oceano, o que vai acontecer?
nós vamos ter uma facilidade aí na rota de transporte, como é que vocês vão observar aí embaixo. Essa tendência traz duas implicações técnicas que podem causar forte impacto na geopolítica global e tem levado a uma nova corrida econômica e, em parte, também militar. Entre os países com o litoral ártico, os Estados Unidos, Rússia, Noruega, Dinamarca, via Groenlândia e Canadá, acrescidos ainda da China, cada vez mais atuante na região, apesar da distância. Por um lado, a abertura de novas rotas marítimas para navios de transporte de cargas deve alterar os custos, o tempo de entrega de diversas mercadorias. Isso deve impactar os fluxos de mercadorias entre diversos países e continentes. Por exemplo, ao desviar exportações que passariam por canais como o de Suez, no Egito, ou do Panamá, no país de mesmo nome. Então, pessoal, o que vai acontecer? Vai reduzir a rota aí, né, de exportação das mercadorias, vai aumentar a capacidade, por quê? Porque vão ser águas mais profundas, então vai ter uma capacidade de aumentar as cargas, né? Vocês vão ver que vai ser chamada aí uma passagem noroeste, né? Vai criar aí a passagem noroeste, que vai facilitar a vida de todo mundo, mas vai criar posteriormente aí um impacto ambiental também, né? Uma possível aí vazamento de óleo, como é a possibilidade de que ocorram eventuais vazamentos de óleo nesse ambiente polar de natureza frágil, né? E cujo equilíbrio é determinante para a dinâmica climática do planeta. Como vocês viram, diversos países estão instalados dentro do Ártico, né? Disputando. Vocês vão observar melhor quando vocês forem fazer a atividade da página 46, que vocês vão utilizar aí o mapa da página do material de apoio lá na página 4, que vocês vão ter um panorama melhor lá do Ártico. E vocês vão ver os países que estão ali em volta do Ártico. A Rússia certamente é quem tem ali um privilégio em relação ao Ártico. Por quê? Porque ele é o país que está mais presente, é o país que fundou as bases militares. Então, toda essa controvérsia, toda essa briga na geopolítica, né, toda essa controvérsia com todos esses países, a Rússia ela vai ganhar porque ela já fundou postos militares lá. Então, vocês vão dar uma lida aqui no Saiba Mais, que é o texto do Saiba Mais, em busca da última fronteira econômica da Terra, né, que é a região ártica, e vocês vão vão observar o mapa da página 4 do material de apoio, e vocês vão fazer aqui essa questão 1, 2 e 3 da página 46, ok? Qualquer dúvida, pessoal, é só me chamar. Um beijo e até a próxima aula.